Calma aí, deixa eu ver. Segundou! Vocês viram que ele se apresentou lá no... Que homem! Que coisa! Chega mais, cadê essa câmera? Eu tava com tanta saudade de vocês. Final de semana passou, pra mim parece que passou uns 5 dias que eu tava longe de você, meu telespectador querido. Final de tarde, alto astral, muita informação, muita opinião, os melhores comentaristas, os melhores craques da bola estão aqui. Gazeta Esportiva, bora Brasil! Começando a semana com ele, o Eterno. Ele até hoje, ele manja de bola. Nossa! Até hoje joga um bolão. Não tem prazo de validade. Olha, um dia eu tava no elevador aqui da Gazeta, e aí eu tava com uma bola na mão do meu filho, ele falou, dá essa bola aqui. Gente, ele fez uma caneta no elevador. Meu marido não viu a bola, falou, gente, o que é isso? Miller, nosso tetracampeão! E o Rick Martin vai se apresentar em Vinha Del Mar, Chile. Você vai lá? Gostaria de ir. Louca. Lindo, Rick Martin. E nosso querido Alex Miller. Turma, Gazeta Esportiva chegando com tudo. Hoje nós vamos trazer a entrevista dos líderes do Conselho Deliberativo do Corinthians. De novo? O que é isso, Silvestre? O que é esse assunto, Silvestre? Vai atualizar este tema? Tá assistindo a gente. Tá assistindo, olha que beleza. Vai falar também do Memphis Depay. Aliás, quem tá em casa, quem tá no trânsito, assista a gente pelo YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, mas não desliga a TV. Não desliga a TV. Fique com a TV ligada e veja também no aplicativo. E o Palmeiras tem o retorno do técnico Abel Ferreira. A gente tava com saudade, né, do Abel? Muito. Enquanto o São Paulo se prepara para o retorno do Brasileirão. A Marina Buffon está num lugar diferente para trazer as novidades do tricolor. Tem ainda futebol americano. Olha, Open, SP Open. É tênis, que chiquérrimo. Ai, como a gente tá chique aqui no Gazeta Esportiva. Você joga tênis, Miller? Não, só futebol. E você joga tênis Eu também? não jogo assim frequentemente, mas eu adoro jogar tênis. Você sabe dar raquetada? Sei. Ele Raquetada vai dar comigo raquetada. mesmo. Raquetada é com nós. Tem ainda, ó, futebol americano no Gazeta Esportiva, tem fisiculturismo, tem tênis, tem uma reportagem especial sobre Mirassol. Tudo isso depois das dicas. Já voltamos. Pessoal, seguinte, na sexta-feira você conferiu aqui no Gazeta Esportiva o clima todo de preparação para aquele jogo da NFL na Neoquímica Arena, né? E hoje a gente vai ver como é que foi esse grande evento. Tá na tela. Opa, deveria estar na tela. Deveria estar na tela, mas travou. Saiu da tela. Neymar estava lá, Gabriel Medina estava lá. Então, antes da gente mostrar esse evento, agora vai? Agora vai. Então, vamos ver? Não foi, não. Acabou fundo. Bom, a seleção brasileira encerra amanhã a participação na atual edição das eliminatórias. Com a classificação para o Mundial já garantida, o técnico Carlo Ancelotti planeja fazer mudanças na escalação. Olha só. A ideia que tenho é mudar um pouco, não só os jogadores. Agora estamos treinando, evaluando o cansancio dos jogadores. Depois temos que considerar que tem uma componente que temos que evaluar. Isso pode mudar a estratégia do jogo, obviamente. Creo que é uma estratégia diferente. Temos que jogar diferente do jogo contra Chile, que ha estado um jogo com muita intensidade, com muita pressão. Isso, em altura, não se pode fazer. O que vocês acharam aí das declarações da Sorte? O que ele pretende para esse próximo jogo? Observar. Não vai ser com antecipação? Não... observar os jogadores na medida do possível, porque ele explicou aí que jogar na altitude da Bolívia não dá para você ter a mesma intensidade em campo como você tem quando joga ao nível do mar, como foi contra o Chile no Maracanã. Sim, falta oxigênio. Oxigênio. Né? Eu tenho preocupação até com o próprio Ancelotti, que disse que nunca foi numa altitude como essa. Ai, meu Deus. E a altitude de El Alto, que é o nome da cidade lá da Bolívia. Quanto que é?
não poderia ser El Barro, né? Tinha que ser El Alto mesmo. 4.150. La Paz, que é um terror para todo mundo, é 3.650. Ou seja, estamos falando de 500 metros a mais de altitude em relação a La Paz. Então a bola quase que flutua lá, quase que não tem... 4.000, é quase igual na Lua. É 450, é a maior altitude da Bolívia para fazer esse jogo pelas eliminatórias, que para a Bolívia é uma decisão. A Bolívia tem que ganhar o jogo de qualquer maneira e torcer para a Venezuela tropeçar em casa com o Equador para que a Bolívia possa ir à Copa do Mundo. Então, todas as armas a Bolívia está utilizando, inclusive uma altitude muito maior do que a de La Paz, que já é gigantesca. Então ele vai observar os jogadores em campo e ver se alguém não morre, né? Porque o negócio... Você já jogou quanto lá, Xará? Na Bolívia? Joguei em La Paz. La Paz que é 3.650. Que já é um suicídio. E como foi? Como que é jogar? Michele, veja bem, jogar na altitude não existe. Não existe. Você pode ver que a Federação Boliviana jogou o jogo, né, a partida, para mais alto ainda. Sim. Que é justamente para prejudicar o adversário, claro. né? Quem joga, quem não joga, o brasileiro sente muito. Não tem estratégia, não tem nada, Michele. Não tem nenhuma estratégia. Que é ar, né? Oxigênio. Esquece. Pode jogar lá, com balão de ar? Não. Pode jogar com... Vai ficar na beira do campo, um monte pode de jogar com balão de máscara, oxigênio, balão pode de jogar oxigênio. com a maca, pode jogar com o que for. Não tem jeito. A bola corre muito. O jogador lá, brasileiro, corre erradíssimo. Não tem jeito. A seleção brasileira é muito melhor tecnicamente que a seleção da Bolívia. Porém, a altitude não dá para vencer. Nossa Senhora. É perigoso, viu? Né? Eu acho. Porque eu acho que dá dor de cabeça, falta Ô, Michele, ar, né, rapidinho, gente? vou só te dar uma ideia. Eu fui fazer um jogo como um repórter em Quito, que são 2.800 metros. Quase Quito é de Campos do boa. Jordão. Quase Mas Campos do assim, Jordão. e eu em Quito senti um pouco. Quito é de Só que boa. nós estamos falando Imagina você correndo, tendo que... de 1.500 metros a mais, quase, do que Quito. É uma loucura. Não, cara. a altitude de Quito, se você não sente muito. A gente fala de... É mais psicológico até do que sentir. A gente fala de gramado sintético, Xará. A gente fala de jogar no calor de 40 graus. A gente fala um monte de coisa. Mas, na minha opinião, nada supera uma altitude como essa. Não tem jeito. Esse adversário não dá pra vencer. Não tem que tomar um chá? Não tem um chá de coca, aquelas coisas? É normal. Tem. Mas, é normal dá tomar doping? um chá de coca. Mas é não dá normal. doping? Dá doping. Ah, então melhor não. Então não toma, não. Bom, olha, a capital paulista recebe nessa semana um importante torneio feminino de tênis, que é o SP Open. E a nossa repórter Marina Buffon está no Parque Vila Lobos conferindo tudo de pertinho nesse evento. Boa noite, Má. Como é que foram os jogos de hoje? E aproveita para atualizar também o noticiário do Tricolor pra gente. Fala, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Como eu mostrei lá na hora do nosso tchauzinho, a Michele gostou, estamos no SP Open, torneio do WTA 250, que o São Paulo recebe pela primeira vez aí, inclusive, o SP Open vai ser aí um reinício das relações entre capital paulista e também o calendário da WTA, que é a responsável aí por organizar os torneios femininos. Por isso, gente, aqui no Parque Vila Lobos estão acontecendo competições, está acontecendo a competição de simples e de duplas femininas até o próximo domingo. Iniciou no sábado com o qualifying e hoje foram iniciadas aí as competições entre mulheres simples e duplas para ver quem ganha, né, esse grande torneio aqui WTA 250 do SP Open. Vou pedir para o Thomas Jefferson e também o Renato Alves irem mostrando para vocês um pouquinho. Essa aqui é uma das quadras de treinamento, tá, gente? São 30 mil metros quadrados aqui no Parque Vila Lobos. Durante esses dias de evento vão ter diversas partidas, afinal são 32 tenistas na chave principal, 24 que disputaram esse qualifying que eu falei para vocês no final de semana e também mais 16 duplas femininas. São 3 quadras para jogos, tem a quadra central que onde neste momento está acontecendo agora o jogo de duplas, 2 duplas brasileiras, tá? A Ana Candioto com a nossa Bia Haddad Maia, que é a principal brasileira agora, melhor ranqueada brasileira no ranking da WTA, versus a Ingrid Martins e a Laura Pigossi. Um pouco mais cedo, gente, a Naná,
a Naná Silva venceu a Carol Meligeni. Ela acabou fazendo história, porque a Naná tem 15 anos e venceu pela primeira vez no circuito WTA. Então conquistou uma vitória muito importante aí frente a Carol Meligeni, que é de fato uma das principais tenistas aqui do Brasil. Antes de eu continuar falando aqui do SP Open, que vai até o próximo domingo, inclusive, gente, tem ingressos ainda disponíveis lá no site, tá bom? Durante a semana aí, para vir curtir aqui todas essas partidas no Parque Vila Lobos. Vou falar rapidamente sobre São Paulo. São Paulo que teve folga ontem, hoje também. Hoje, apenas aqueles que estão no departamento médico fizeram alguns treinos individualizados, especializados ali para voltarem o quanto antes pro time, né, do Hernan Crespo. E amanhã, gente, vai acontecer a apresentação finalmente aí do zagueiro Rafael Tolói, que foi o primeiro anunciado na última janela de transferências. A gente lembra que além dele, o Mailton, lateral direito, foi contratado, e também o atacante Rigoni. O Rigoni que também vem para esse retorno, vem aí para trabalhar novamente com o Hernan Crespo e que no final de semana já treinou com os companheiros. Certo, essas são as notícias do São Paulo, mas eu sei que vocês querem ver mais um pouquinho aqui do nosso SP Open, então eu vou pedir para o Thomas, pode andar livremente, eu vou falando aqui para vocês em relação ao que está acontecendo aqui. Essa parte, gente, é o Boulevard. Tá? Acontece, vocês estão vendo, né? O SP Open acontece aqui no meio do parque, realmente. Então, o pessoal que não conseguiu ingresso para o jogo principal que está acontecendo agora na quadra Maria Esther Bueno, acompanha pelo telão, come uma coisinha, faz algumas ativações aqui nos patrocinadores. Enfim, gente, realmente uma estrutura muito, muito legal. E a premiação total no final do torneio, que acontece ali no domingo, olha, deixa eu até pegar para vocês, $75 mil, ou seja, cerca de 1,5 milhão de reais para a grande vencedora, tá certo? Ó, durante a semana toda a gente vai estar aqui e vai mostrar cada cantinho do SP Open para vocês. Volto por aí. Legal, muito bacana, Má, todas as informações, tem do SP Open aqui em São Paulo, semana inteira com grandes eventos. E falando do São Paulo, Alex Miller... Bom, o São Paulo se preparando para a sequência do Brasileiro, mas é evidente que a Libertadores está na cabeça do torcedor, né? O São Paulino que gosta tanto dessa competição... É o torneio que tem para esse ano, né? Para ganhar, sim, né? Para ser campeão, sim. Antes, o Brasileiro era tido como uma competição em que o São Paulo poderia correr algum tipo de risco, de ficar lá embaixo, mas não é o caso. O São Paulo já subiu na tabela, já está numa posição mais confortável, não tem que temer nada em relação a brigar lá nas posições da segunda parte da tabela. Então o negócio do São Paulo é ir bem no Campeonato Brasileiro para chegar ao máximo possível e cuidar, colocar no radar a Libertadores da América, que é um jogo muito difícil. Nós estávamos conversando sobre altitude agora há pouco, e o São Paulo vai jogar em Quito na próxima semana, que tem uma altitude 3 e mais. Mil e tantos, não, são 2.800. Mas o histórico do São Paulo lá não é bom, também por causa desse elemento, não só por causa da LDU. São Paulo já pegou a LDU lá 2 vezes e tomou 2 goleadas. Então, se o São Paulo tomar goleada de novo, ele tem mais dificuldade de reverter no Morumbi. Então tem que se preparar realmente para enfrentar uma equipe difícil quando joga lá dentro do Equador, na cidade de Quito, para depois dar sequência na Libertadores e manter vivo o sonho de chegar a mais uma final. O São Paulo tem grandes possibilidades de se classificar, Michele. Até porque ele decide em casa, né? Isso é legal. Ontem eu estava dizendo no mesa, Michele, que nas 2 Libertadores que eu venci, 9-2, 9-3... Quantas Libertadores? 2, 9-2, 9-3. É mesmo? Ai, meu campeão! E o que acontece? O Tele falava assim, olha, eu quero que a gente faça uma excelente campanha na fase de classificação, para sempre ter a vantagem de disputar em casa. Em casa, é. Então, as 2 sempre foram assim. A gente fez uma excelente campanha na primeira fase e sempre decidia em casa, em outras palavras, né? E o São Paulo eu lembrei isso ontem, né, no Mesa Redonda, que o São Paulo está disputando de novo, vai disputar em casa. Foi contra o Nacional assim e agora contra a LDU. Ou seja, empata pelo menos lá. Essa é a chave. Aqui, né? É a média inglesa, né? Empata fora e ganha dentro. Ô Miller, é um dos favoritos, você acha? O São Paulo, com certeza, é um dos favoritos a Libertadores, porque no mata-mata o São Paulo gosta e sabe jogar esse tipo de competição. Legal. Agora vem cá, tá pesado? Quem? Tá pesado? O quê? Você carregar tanto título assim nas costas, hein? É difícil? Não, o título não pesa. Não pesa, não? Ah, esse Miller... Você sabe, Michele, que os palmeirenses lamentam muito a fase que o Miller vivia no Palmeiras até 96,
e ele saiu do clube de uma maneira bem complicada, e pouco depois o Felipão chegou ao Palmeiras, e se ele tivesse ficado no Palmeiras, ele teria sido campeão da Libertadores em 99 também pelo Palmeiras. Tenho certeza disso. Mais uma Libertadores, né? Bom, a gente abre o portal agora. Eu vou lá, vou passar por aqui. Eu vou pela frente para desfilar aqui. Vamos abrir as portas. Vamos abrir o portal da esperança com o Thiago Salazar, que chega com as informações hoje do Palmeiras. Boa noite, Salazar. Diz uma coisa pra gente, Salazar. O Abel Ferreira voltou da viagem aí de Portugal, é isso? É isso mesmo, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Abel Ferreira está de volta. O Palmeiras continua sem se pronunciar de maneira oficial sobre isso. Soubemos, inclusive, por uma informação exclusiva de apuração do nosso grande José Paes, que está de férias durante esse período. Muito por causa disso, vocês vão me ver aqui falando mais de Palmeiras a partir de agora, só enquanto o Zé curte essas férias. E o Zé que trouxe essa informação exclusiva. O Abel Ferreira, ele não comandou o treino do Palmeiras na quinta-feira, nem na sexta-feira, nem no sábado. No domingo, folga geral para todo mundo, e nesta segunda-feira todo mundo se reapresentou, e aí sim com o Abel Ferreira. Abel que vai trabalhar semana inteira, semana toda livre, para ele trabalhar bem, descansar os jogadores, preparar o time para o duelo contra o Internacional, sábado, 6h30 da noite, lá no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras brigando ali cabeça a cabeça com os líderes do campeonato. Para este jogo contra o Internacional, apesar de trabalhar durante toda a semana, o próprio Abel Ferreira não estará à beira do campo, porque ele vai ter de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo que ele recebeu na última partida. Portanto, não terá Abel Ferreira. Em compensação, o Palmeiras poderá contar com os jogadores que foram convocados. Estou falando de Gustavo Gomes, Piquerez, Emiliano Martínez, Andréas Pereira, Sousa e Flaco Lopes. Todo mundo aí à disposição de suas seleções. Voltam aí entre quarta e quinta-feira, todos estarão de volta à academia de futebol, e aí sim o Abel Ferreira vai poder trabalhar esse time para pegar o Internacional. Um novo Palmeiras, um Abel Ferreira descansado e talvez com um reforço que está dentro do elenco, mas isso é papo para outra hora. Conto na minha segunda entrada aqui. Agora eu vou passar a bola para vocês falarem dessa programação do Abel Ferreira e do Palmeiras, que deu um descansinho a mais para ele. Legal, Salazar, mas ninguém fala, né? Se deu mesmo, ou se ele que deu uma esticadinha, mas enfim, tudo bem. Se tá tudo bem lá, tá tudo bem. Abel Ferreira volta, não vai estar em campo contra o Internacional. Faz falta isso ou é importante só que ele esteja treinando? Não, faz falta sim, né? O técnico do time fica à beira do campo, orientando. Ele vai ficar lá embaixo? Não, fica na arquibancada. No máximo. E o Vitor Castanheira, outro auxiliar, também está suspenso. Vai estar só o João Martins lá como técnico, sem auxiliar nenhum. E o problema do Palmeiras é a falta de comunicação com o torcedor. Passa pela assessoria de comunicação, mas principalmente pela diretoria. Tanto é que nos treinos da semana passada fizeram de tudo, inclusive para tirar fotos do treino que não aparecessem ou que não demonstrassem a ausência do Abel Ferreira. Ninguém falou publicamente. Teve que alguém descobrir que o Abel estava em Portugal para que esse assunto virasse uma polêmica, sendo que se o Palmeiras tratasse com naturalidade uma autorização para ele ir a Portugal resolver problemas, não ia gerar polêmica, mas gerou porque o Palmeiras trata a comunicação como fosse algo de outro planeta. Não gostam de comunicar, não gostam de informar, não gostam de dar satisfação e trabalhar com transparência. E até a confusão, Exatamente. Né? Então não tem transparência em relação ao contato do clube com o torcedor. E aí quando acontece algo assim, em que o time fica sem o técnico durante 2, 3 dias, a polêmica fica grande, sendo que não precisaria ter polêmica, porque ele foi sim autorizado pela diretoria, foi a Portugal resolver o problema da filha, que entrou na faculdade, uma das mais importantes do mundo, a Universidade de Braga, foi tratar da moradia da filha, da documentação da faculdade, foi ver os pais e voltou. Não teria nada demais, né? Não era um assunto polêmico, era algo natural. Só que nem Palmeiras parece em detalhes, né? Podia só falar assim, não, a gente deu mais alguns dias para ele resolver. Mas parece que o fato de esconder, parece que está escondendo alguma coisa junto, e aí dá margem para quem quer meter o pau, achar crítica, pelo em ovo, fazer. Tipo, você assim, que tá reclamando. Não, eu não reclamei, eu tô reclamando da comunicação. Não, então, porque gerou isso. A viagem para mim, tanto faz. Tudo bem, mas se eles tivessem comunicado, não tinha motivo. Claro, mas eu acho um absurdo o Palmeiras tratar o torcedor como se ele não existisse em termos de comunicação. Quer saber, cadê o Abel? Tá bem, não tá, né? Escondem foto, não mostram as coisas. Dá licença, encheu já. Isso. Miller, você escondia muita coisa na sua época? Depende do quê? Bastante.
Mas aí, né, aquela época, né, Miller? Outro. Mas esse negócio do Abel aí, nada a ver. Tudo bem, voltou, né? Nada a ver. Já treinou hoje, já. Tinha que pôr aquela música pro Alex ficar calmo. Eu voltei. Mas eu não. Porque ele tá nervoso. Eu não fui contra a viagem dele. Ele tá nervoso. Eu acho que o Abel tinha aqui mesmo. Olha que tenso. Ele foi cuidar da filha. Prepara aí, Pachecão. Ele foi cuidar de uma coisa da filha que qualquer pai faria. É isso. Né? Então... E você tava carente, porque é muita saudade. Eu acho que o Palmeiras tá errado em tratar o seu torcedor como se ele não existisse e não precisasse de informação. Calma, foi só alguns dias de data FIFA. Daqui a pouco. Tem a música, Pacheco? Não tem? Tem gente carente aqui. Olha lá, tá chorando, velho. 3 dias a mais sem o Abel, 2 e olha. É muita saudade. Calma. O Abel voltou. Olha lá. Eu tenho saudade dos tempos em que os jornalistas podiam trabalhar normalmente no Palmeiras e nada era escondido do torcedor. Aí sim eu tenho saudade. Do Abel, estava tudo sob controle, até porque os seus pares estavam aqui dando os treinamentos e passando as informações. Mas você acha isso aí é todo bravinho. É relevante o Palmeiras dar essa notícia que o Abel viajou? Eu acho. Acho que... Justamente para evitar isso que nós estamos fazendo aqui. Gastar tempo do programa falando disso. Mas eu acho que isso aí, eu viajar ou não viajar que seja, é irrelevante. Calma, não tá tendo jogo. Importante que ele voltou. Importante que ele voltou. É o Fernão, diretor, é o Fernão lá na assessoria do Palmeiras, na comunicação. Um beijo pro Fernão, chefão lá do Palmeiras. Que obedece ordens também, não tem culpa. Claro, da comunicação do Palmeiras. Gosto muito do Fernão. Eles fazem o trabalho Fernão, deles lá. Um beijo pra você, Fernão. Trabalhou aqui com a gente, né, diretor? Não trabalhou com a gente aqui na Gazeta? Faltam um pouco mais de 800 dias para a história mudar. Casper Líbero. Você tá... O Alex tá, hein? Eu tô o quê? Tá chateado com a diretoria de novo, Alex? Não. Você tá chateado. Não, eu sou justo. Eu fiquei feliz quando contrataram o Andréas Pereira. Não fiquei? Não elogiei aqui a diretoria? Não, estamos pontualizando que você tá chateado com a falta de comunicação com o torcedor. Hoje. Aliás, faz 5 anos que o Palmeiras nunca mais abriu um treino. Isso ao é contrário verdade. dos outros times que abriram treino já. Não sempre, mas de vez em quando. Sim. Agora o Palmeiras... O Corinthians que abre sempre, não tem o que esconder. O Corinthians aí vai e ganha do Palmeiras, tá vendo? O que adianta isso? Corinthians é portas abertas, olha. A Fundação Casper Líbero recebeu no sábado alguns dos grandes nomes do fisiculturismo nacional na decisão de um reality show da modalidade. Pois é, aqui no nosso teatro maravilhoso, chiquérrimo. E o repórter Thiago Salazar acompanhou o evento. Dá uma olhada. Convido aí a audiência da Gazeta para conhecer o fisiculturismo. O Brasil hoje é um ícone global, né? Ele está ressignificando e remodelando a forma como a modalidade acontece. É a primeira vez que eu estou assumindo o papel de coach ali e tal, mas achei legal, achei interessante e talvez eu faça isso futuramente. Depois de 150 dias de muito treino, dieta e disciplina, o campeão entre os atletas amadores foi o carioca Caio Cerqueira, do time Rafael Brandão. Cara, eu já venho competindo em competições, né? Só que nesse tipo que é de evolução pessoal, no geral, é a primeira vez. Na categoria Lifestyle, a gaúcha Nicole da Silva, orientada por Ângela Borges, foi quem ficou com o troféu. Foi meu primeiro contato mais próximo do fisiculturismo, então foi tudo uma grande experiência desde o início, quando eu entrei no CT da Max. Nicole ainda foi citada como exemplo por sofrer de lipedema. Conhece? Lipedema é uma doença crônica, né, que causa muita dor nas pernas, gordura, então eu sempre quis buscar a minha melhor versão. E me inscrever nesse projeto acho que foi o passo inicial para falar assim, agora eu vou conseguir. As atenções dos fãs de fisiculturismo agora se voltam à disputa do Mr. Olímpia 2025, a Copa do Mundo deste esporte.
e que vai acontecer entre os dias 9 e 12 de outubro. Eu estou bem confiante, eu estou bem calmo, bem tranquilo, bem certo do que a gente fez, sabe? Então acredito que vai dar bom esse ano. E para você que está pensando em começar no fisiculturismo, o Ramondino tem um recado. Vai, meu filho, vai com tudo. É a melhor escolha que você faz para sua vida. Você muda de shape, mas também muda de cabeça. Olha que legal, afinal foi aqui no nosso teatro do Térreo Alto, aqui na Fundação Casper Libero, são vários teatros em vários anos. Saudade dele. Muitos dias sem o Silvestre, a gente fica até meio assim, né? Desde sexta-feira à tarde. Então agora ele chega ao vivo para falar sobre a coletiva das lideranças do Conselho Deliberativo do Coringão. Boa noite, Silver. Qual foi o assunto da entrevista, queridão? Assunto chato, Michele, porém necessário. Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, sentou-se ao lado do vice do Conselho Deliberativo, Leonardo Pantaleão, que até outro dia era o chefão do jurídico corintiano e que assumiu a cadeira que havia sido deixada pelo Dunga, que era o vice do Conselho Deliberativo, pediu afastamento há algum tempo e o Pantaleão agora passa a ser o vice do Romeu Tuma Júnior, que falou muito mais do que o Pantaleão, essa que é a verdade. Romeu Tuma Júnior aproveitou para se defender de muitas acusações de que ele, como presidente do Conselho, estaria passando pano em relação as investigações de ex-presidentes do Corinthians. Ele disse que não, que ele cumpre o estatuto, defende a mudança do estatuto e acredita que o estatuto será modificado para iniciar 2026 em vigor, com algumas mudanças do tipo fiel torcedor podendo votar, tendo direito a voto, ampliando esse universo de eleitores do Corinthians que está muito limitado aqui aos associados que estão em dia com o clube, esse tipo de coisa. Ele quer, inclusive, criar travas para que novos presidentes não possam sair gastando aí o cartão corporativo de maneira indevida, que esse cartão precisa ser melhor investigado. E justamente sobre esse assunto, porque tem uma investigação que acontece na Justiça sobre o cartão corporativo, talvez uso indevido desse cartão, gastos presidenciais com reembolso também estranhos. Então, estão sendo investigados na polícia, na justiça, o André Sanches, o Duílio Monteiro Alves e até o Augusto Melo, que já foi empichado aqui na questão interna do clube. E o Romeu Tuma Júnior garantiu que esses documentos já começaram a ser enviados para o Ministério Público, que cobrou o Corinthians na semana passada. Houve uma certa demora, porque até teve invasão aqui dia 31 de maio e alguns documentos, segundo o Romeu, teriam sido roubados aqui do arquivo do Corinthians. O Romeu Tuma Júnior falou a respeito desse tema, vamos ver. O Conselho não apura crime, apura infração estatutária. Como não temos ainda estabelecido, são várias representações de vários fatos, aí inclui o uso do cartão, a questão do controle, se houve controle certo ou não, se houve despesas, não só com cartão, mas outras. Ah, mas foram comprar na vendinha, não sei se o cara existe, não existe, a nota é fria. Quem assinou, quem comprovou, quem mandou comprar. A despesa foi realmente da presidência, porque tem um sistema de funcionamento aqui, que às vezes a despesa não está definida, vai para o departamento tal, vem do departamento... Não, aqui não encaixa, manda para... Põe no controle de despesa da presidência, mas às vezes a despesa não foi feita lá. Então, assim, tudo isso está sendo apurado. Por isso que foi para a Comissão de Justiça, para tentar fazer com que isso seja destrinchado para apontar. Houve sim infração. De quem? Filtrano, Beltrano, Ciclano e Tertuliano. Manda para a ética que ela já sabe quem que ela tem que punir e de que forma. Porque aí lá eles vão fazer defesa individualizada. Tem que individualizar a conduta. Muito bem, então assim, para ficar bem claro, vamos dizer assim, resumindo, que são duas investigações, uma na Justiça sobre o uso indevido do cartão corporativo ou não, gastos estranhos da presidência de 2018 para cá, contando gestões do André Sanches, do Adilson Monteiro Alves e do Augusto Melo, que já foi inclusive empichado. Outra investigação é interna. Então, nesse momento, de acordo com o Tuma, está na Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça segue investigando para dar um parecer para a Comissão de Ética, depois determinar se pune ou não possíveis erros, e aí
vai cair na conta desses dirigentes que estavam até outro dia aqui no Corinthians com muito poder. Essa é a situação de momento, lembrando ainda que a Comissão de Justiça passa por transformação, porque teve uma nova eleição. O Osmar Stabile assumiu o posto de presidente do Corinthians. Eu falei Adilson, né? Então é o Duílio, perdão. Onde você ouviu Adilson é Duílio Monteiro Alves, que é o filho do Adilson Monteiro Alves. Muito obrigado, voz da consciência. Então a coisa está aqui na Comissão de Justiça, sendo investigada na questão interna desse uso indevido ou não, na Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça passa por transformações a partir da nova diretoria com a chegada do Osmar Stabile. E a Comissão de Ética também vai passar por mudanças, até porque o Pantaleão, hoje, assume também a ética, já que ele é o vice-presidente do Conselho. O Estatuto prevê esse acúmulo de função. Então, não deve ser um processo rápido, pelo menos internamente falando, Michele. Já eu volto para conversar com vocês sobre futebol, a volta do Memphis. O Corinthians tem jogo decisivo na quarta-feira e as preparações do Timão para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Legal, Silver. Então daqui a pouquinho a gente vai falar do jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense, do jogo do final de semana do Corinthians também contra o Fluminense, se Memphis joga, se Memphis não joga. Mas antes tem mais Palmeiras no Gazeta Esportiva, certo? Ou vai comentar a política? Não, vamos falar mais Palmeiras. Né? Vamos falar do Palmeiras, porque o meia Rafael Veiga está cada vez mais perto de ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. Olha que bom. Salazar, o jogador falou sobre a recuperação do atleta? Falou, Michele. Hoje o Rafael Veiga, ele mesmo, naquele formato que a gente não gosta muito, né, Michele? Com a assessoria de imprensa colocando o jogador para entrevista em tese coletiva, naquela sala de imprensa, mas só com a assessoria fazendo pergunta. Enfim, a gente não gosta muito, mas o Rafael Veiga falou sobre o momento dele, esse retorno dele depois de um período lesionado. Então, importante pelo menos a gente ouvir o Rafael Veiga falando sobre isso. Então, bora lá ouvir o Rafael Veiga. Bom, fico feliz de estar voltando a treinar no campo. Eu fiquei um tempo parado agora, né, por uma dores no pubis. É muito ruim isso, porque a gente convive com dor, está acostumado com dor, mas em alguns momentos essas dores limitam um pouco a gente acaba ficando estressado, né? Então foi importante para mim, para eu voltar ali sem dor, né? Também ganhar as questões de força, que querendo ou não, essa dor acaba atrapalhando. E a parte mental, que nenhum jogador gosta de ficar convivendo com dor, né, jogar com medicação. Então acho que foi importante também para mim. E é isso, estou bastante motivado para nessa reta final aqui 100% ajudar o meu time. Bom, importante a gente ter aí o Rafael Veiga falando que está 100% para voltar a ajudar o time. Faz muito tempo que a gente não vê o Rafael Veiga 100%, um ídolo do Palmeiras, um jogador que marcou história já com a camisa do Palmeiras e que está à disposição, que está no elenco. Ele não faz uma partida inteira desde a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Faz bastante tempo lá no primeiro semestre. Desde então, ele nunca mais fez uma partida inteira, sempre convivendo com esse problema. Agora é aguardar para ver se ele conseguiu, de fato, sanar essa questão para ser útil ao Abel Ferreira. Agora, em que contexto ele pode ser inserido? Como titular? Como reserva? Não tem condições nesse momento diante das possibilidades que tem o Palmeiras hoje, um meio-campo forte? Isso tudo é pergunta para os nossos comentaristas, né, Mi? Com certeza, Salazar. E eles já vão falar sobre Rafael Veiga, a situação física, se ele vai voltar, porque, poxa, não jogar 90 minutos desde o começo do ano. Mas, amigão, se você também não tá jogando, depois a gente vai falar do Bilal. Vamos lá. E o Veiga? O Miller fala do Bilal, eu falo do Veiga. O seguinte... Calma aí, Xará. O Veiga é isso, né? Fazia muito tempo que ele não jogava, que não joga uma partida inteira, não sabemos Paulistão, ainda, né? Não sabemos ainda quando será esse momento, porque se ele voltar agora, dificilmente ele será titular, por exemplo, contra o Internacional, ele deve ficar no banco. Mas olha, eu encontrei com o Veiga no sábado. Esse sábado? Esse sábado agora, conversamos pessoalmente por um tempinho. E ele me explicou que, de fato, esse problema no pubis estava incomodando já há bastante tempo. Ele não conseguia desempenhar os seus movimentos, as suas funções, do jeito que ele sempre desempenhou. Segundo ele, para um jogador de futebol, as piores lesões são as lesões de joelho e um problema de pubis, porque é como se ele estivesse levando agulhada, né? Facadinha. São dores muito fortes e que limitam o jogador de terem
todos os movimentos que ele gostaria de fazer. Por isso também se explica a queda abrupta de rendimento do Veiga de 1 ano e meio, 2 anos para cá. Mas agora ele garante que fez tudo o que tinha que fazer e assim que ele retornar, ele tem esperança e falou comigo, olhando nos meus olhos, olha, eu tenho certeza de que eu ainda posso voltar a jogar em alto nível pelo Palmeiras. Então, vamos dar um voto de confiança e acreditar que, de fato, ele possa. Futebol ele tem, idade ainda ele tem. Não, e olha, é um menino, né, Miller, que não é que ele tá na noite. Não tá nada. Não é que ele tá na balada. Profissional. Não, ele é super profissional. Então, realmente, tem uma questão física ali que tá impedindo ele de ser o Só que no Palmeiras ninguém informa e ninguém avisa o torcedor o que está acontecendo e expõe o jogador a ficar tomando crítica há não sei quanto tempo. Ah, o Veiga não joga nada, ele quer ir embora e não sei o quê. Sendo que era muito mais fácil falar, o Veiga está com problema de pubis, tem que ficar fora um tempo. Quando ele tiver 100%, ele volta e beleza. Aí vocês podem cobrar. Mas não, deixa o cara exposto aí. Sim, aí eu concordo com o Xará. É uma coisa tão simples de se resolver, comunicação. Né? Olha, tá com problema no pubis, vai se recuperar, vai tratar na fisioterapia e depois volta a 100%. Ele é novo, essa é a vantagem. A maioria dos meus contemporâneos que tiveram problema no pubis passaram por cirurgia. Porque não tem jeito, né? É cruel. Ele fez cirurgia? Não, o Veiga não fez. Como ele é jovem... 30 anos. Exatamente, não fez a cirurgia. Quer dizer, é importante que o Palmeiras teve essa paciência e ele também, para poder se recuperar. E lógico, gradativamente vai voltar. E para mim, ele 100%, ele tem que ser titular. Ah, no lugar do Maurício? Sim. Para você também? Ah, ele 100% sendo o Veiga que ele sempre foi, é óbvio, né? Titular. Olha, para mim... Sempre Rafael Veiga titular. Até com pubis ruim. Sempre Veiga. Com ou sem pubis? Sempre Veiga. Meu filho é super fã do Veiga. Se bem que meu filho agora tá numa fase corintiano. Você acredita? Tá com uma camisa do Yuri Alberto. Veiga, volta a jogar. Bom, tá na vez do Santos por aqui. O clube estuda a contratação do atacante argentino Bilal Argelino. Bilal Brahimi. Isso. Brahimi? Mesmo com a janela de transferências fechada, como é que vai fazer? O Peixe tem a opção de acertar com o reforço. O Peixe pode acertar o Bilal porque o jogador está livre no mercado. O Bilal está livre no mercado desde que deixou o Nice da França. E o Santos contratou 8 jogadores na última janela de transferência, só estava faltando o Bilal, né? Você está fazendo merchan agora, não? Não, buscando nomes para o técnico Juan Pablo Voivoda. Ô, diretor, só está faltando o Bilal para o Santos. Fala, Miller, conhece o Bilal? Não conheço. Você conhece o Bilal? Não, mas tanto é que quando ele joga lá no... Jogou na França, quando ele joga lá no time dele, ele não usa o Bilal na camisa. Ele usa o Brahimi. Ah, nome, diretor, você fez sacanagem. Não, mas o nome dele é esse mesmo, né? Bilal Brahimi. O que eu acho uma bobagem, você polemizar uma tentativa de contratação por causa do nome. O Palmeiras, certa vez, perdeu a chance de contar com o Pikachu. Quando ele estava voando no Paysandu, ele acabou indo para o Fortaleza e fez um grande papel no Fortaleza, porque à época houve uma pressão interna no clube de que não poderia ser contratado um jogador para o Palmeiras com o nome de Pikachu. Eu achei isso um absurdo e o Palmeiras não contratou. Pikachu. E o São Paulo mesmo deixou de contratar um argentino uns anos atrás, chamava como? Milton Caralho. Ele ia ser contratado, argentino, é o nome dele, vou fazer o quê? É o nome, tá lá, isso aí virou notícia em todo lugar. E o São Paulo não contratou porque houve pressão para não trazer o Milton. E aí não veio. Então, se o Santos se basear pelo nome do cara para contratar ou não, esquece. Junto? Quem? O Bilal, o Cará e o... E o Pikachu? Ia ser um clássico. Vamos ver essas 8 contratações do Santos, né? Vamos ver o que vai vingar. Porque são 8 contratações que praticamente são apostas, né? Chega num time que está desfigurado, aquela coisa toda, não está bem no campeonato. Depois o Bilal não vinga. Exatamente. Não fica firme no time. É o merchan agora, diretor? Não? Daqui a pouco. Ai, gente. Bom, mas é difícil, né, quando tem nome assim. Mas não é Bilal com um, é Bilal. Vai falar assim, ó, Bilal. Como é que fala? Bilal. Laerte Vieira dentro dos estúdios. Mal imagina ele que tem um jogador que vem pro Santos e... Ele é fã do Bilal, e é fã do Bilal. E o Laerte é santista. Santista por isso. É santista. Ele quer que o Bilal venha logo. Ó, o Gazeta Esportiva volta ao Parque São Jorge para mais uma conversa com o Silvestre. Silvestre, final de semana foi histórico para o Memphis Depay, não foi? Foi, Michele. Memphis Depay agora é o maior artilheiro de forma isolada da história do futebol holandês. Ele estava empatado com o Van Persie, 50 gols para cada, só que o Memphis ontem contra a Lituânia meteu 2 dos 3 gols da vitória da Holanda,
está bem no grupo, está em primeiro, empatado com a Polônia, brigando por vaga direta na Copa do Mundo. O Memphis Depay chegando, portanto, a 52 gols com a camisa da laranja mecânica. E está todo mundo aqui no Corinthians aguardando o retorno dele. Eu não confirmei ainda, não consegui a confirmação do clube em relação ao retorno do Memphis Depay. A previsão é de que ele voltaria hoje de jatinho próprio para treinar amanhã. A expectativa é de que ele treine amanhã para ficar à disposição para o Dorival Júnior para o jogo de quarta-feira à noite contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Vale a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, o Dorival Júnior poderá talvez contar com o trio Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, que está recuperado da cirurgia de hérnia inguinal, aquele problema na virilha. Dorival Júnior, que só teve os 3 à disposição desde que assumiu o Corinthians, em 2 oportunidades, em 24 jogos, 2 vezes com o trio Maravilha, com o trio genial, com esse trio aí que realmente faz a diferença. Eu estou exagerando um pouquinho, mas é um trio que faz a diferença, o Garro, o Memphis e o Yuri. E nesses 2 jogos com o trio deu timão, e justamente contra o Palmeiras na fase anterior do mata-mata da Copa do Brasil. 2 vezes com os 3 caras e 2 vitórias. No cômputo geral, o Corinthians em 2005 contou com o Memphis, o Yuri e o Garro em apenas 9 oportunidades, aí contando também a época da família Dias aqui no comando técnico do time. Em 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então os caras realmente fazem a diferença. E o Dorival, aí vai depender do professor, colocar os 3 para jogar. O Memphis chega hoje, essa é a expectativa, treina amanhã para jogar na quarta-feira. Mateuzinho, que foi poupado contra o Palmeiras, deve voltar à lateral direita. Ranieri e Carrilho são desfalques. Hugo Souza volta em voo fretado, direto da Bolívia, onde ele estará com a seleção brasileira. Ele volta de terça para quarta, chega, descansa, almoça, dorme, preleção e vai para o jogo. E hoje teve treinamento de pênaltis, porque se o Corinthians perder por 1 gol de diferença, que ganhou de 1-0 lá em Curitiba, a decisão vai para pênaltis. De contratos renovados, atenção torcida corintiana, Gustavo Henrique. O vínculo dele terminaria agora no final do ano, foi prorrogado por mais 2 temporadas. O Gustavo Henrique, chefão da defesa corintiana, fica, portanto, até dezembro de 2027. E o lateral direito, João Victor, o Jacaré, que a gente mostrou numa reportagem muito bacana do Enzo dias atrás no Gazeta Esportiva, garoto da base, também teve o contrato dele renovado. O vínculo agora vai até outubro de 2029. E na quarta-feira é o jogo da vida, mais um na vida corintiana. Vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Legal, Silver, parabéns para o Jacaré, maravilhoso, fez reportagem aqui com a gente. Foi só passar por aqui, né, Mi? Já deu olha sorte. Só, já renovou o contrato. Você vê como as portas se abrem. No final de semana, na sexta-feira passada, vocês viram que a gente estava ao vivo lá na Neoquímica Arena, que teve um super evento, o jogo da NFL, aqui em São Paulo, né? Agora nós vamos ver como é que foi esse super momento. Tá na tela. Sexta-feira à noite da Neoquímica Arena foi reservada para um jogo de futebol. Mas espera, para que não é nada disso que você está pensando. Segundo ano consecutivo, a NFL, principal liga de futebol americano do mundo, trouxe um jogo aqui para o Brasil, para a Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. Neste gramado, Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentaram. E esse universo, desconhecido para a maioria dos brasileiros, contou com elementos, estes sim, bastante famosos em território nacional. Um evento importante internacional, nós temos mais de 120 países que estão vendo esse evento aqui ao vivo hoje, né? Só de ficar sabendo que a NFL escolheu o Corinthians, isso mostra que o Corinthians é muito grande. O hino ficou por conta de Ana Castelo. Aclamada Brasil! Já o show do intervalo foi de responsabilidade da cantora colombiana Karol G. Mas a aguardada Taylor Swift, artista mais ouvida em todo o universo atualmente e noiva de um dos jogadores do Kansas City Chiefs,
não marcou presença. Se por um lado a cantora foi ausência, por outro, ativações não faltaram no entorno da Neoquímica Arena. Os 47.627 presentes puderam aproveitar e muito a experiência no estádio do Timão. It was really cool. This experience to come to Brazil is a place that I've always wanted to go to. We had so much fun, just hanging out and exploring and seeing a different culture. And obviously the fans care a lot and they're really passionate. And, I thought it was really cool to see. And, I'd love to come back. I'll remember this September 5th game, win, because it's special. And a big part of it's special because it was right here, and right here in Brazil. Nossa, é incrível, né, gente? Eu tenho muita vontade de assistir, não consegui ir, mas eu acho incrível, adoro futebol americano. Muito legal a NFL estar aqui. Agora, aproveitando que o jogo foi na Neoquímica Arena, Corinthians vai ter esse jogo importante e está treinando pênalti. E também queria que vocês comentassem o Memphis Depay virando uma referência lá na Holanda, o maior artilheiro da história do país, né? Sobre o pênalti, eu acho que faz parte do trabalho do atleta profissional, tem que treinar mesmo para uma necessidade. É bom que o cara esteja minimamente preparado, treinado para jogar, mas não vai chegar nos pênaltis. Tudo bem, eu também acho que não, mas e se chegar? Eles treinaram, fizeram a parte deles. E o Memphis Depay, obviamente, titular do Corinthians, volta para jogar e na Holanda ele se sobressai ainda mais, né? E com esses 2 gols, como a gente sabe, ele se tornou o maior artilheiro da história da seleção holandesa, desbancando Van Persie e outros grandes craques, né? Como Van Basten, como outros grandes talentos da história do futebol holandês, e ele tem essa marca positiva para a vida dele, né? O maior artilheiro da sua seleção. É uma marca, né? Uma marca. É uma marca. Que de bola, aí Van Basten já sim. É uma outra dimensão. Existem comparações distintas nesse aspecto, né? Quem tem números melhores, você pode falar. O Van Basten teve muito problema de joelho, Xará. O joelho dele arrebentou com a carreira. Tornozelo. Operou tornozelo, parou com 28 anos. Parou novo. Para mim, o melhor atacante de todos os tempos da Holanda. Agora, o melhor de todos, o Cruyff. Obrigada, Miller. Valeu, Alex Miller. Valeu. Gazeta Esportiva termina por aqui. Beijo pra você aí de casa. Amanhã a gente volta com muito mais na sequência do Jornal da Gazeta. Tchau.